Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que foi discutido num grupo, num fórum que eu participo na internet sobre psicologia analítica. Uma pessoa perguntou sobre a ideia de maternidade, né? A maternidade como uma persona, né? A pergunta era mais ou menos se quando a mulher está vivendo essa personalidade, essa persona de mãe, isso estaria em contraste, seria contrário a viver uma personalidade de mulher, de si mesma, né, de pessoa individual, ou se teria como harmonizar uma coisa com a outra, né? Então, deixa eu só explicar um pouquinho, né? Assim, esse vídeo ele remete aí aos conceitos, às ideias junguianas. O Jung ele fala de persona como uma das partes, uma das estruturas da nossa psique. E aí às vezes a gente pensa na persona, na máscara, como algo que seria possível da gente descartar, né? Por exemplo, como se fosse possível de alguma forma eu nunca ter nenhuma persona, eu nunca ter nenhuma máscara e eu ser eu de uma maneira mais autêntica, né? Na visão junguiana não tem essa possibilidade, né? Sempre nós precisamos de uma interface, uma espécie de avatar através do qual a gente interage com o mundo externo, né? E esse avatar, essa interface, é o que o Jung chamava de persona, né? Que seria uma máscara, uma configuração, uma forma que a gente assume na vida para a gente interagir com esse ambiente externo. E aí o que é que acontece às vezes, né? Ao longo da vida nós temos muitas personas. Por exemplo, nós temos a persona do estudante ou da estudante, né? Nós temos a persona do profissional. E aí quando a gente fala isso, é importante a gente ressaltar que isso não quer dizer que seja falso, né? Não é necessariamente uma estrutura falsa. Estar na persona não significa falsear alguma coisa, é apenas um modo de atuação, um modo de funcionamento, né? Quando a gente age como profissional, por exemplo, a gente se comporta de uma determinada maneira que é diferente quando a gente está com os amigos, né? Seria exatamente igual, por exemplo, a questão das roupas, né? Se você vai para a praia de terno, usando terno e gravata, usando um vestido longo, um sapato social, você pode até ir, né? Você tem a sua liberdade e tudo, mas não é exatamente tão adequado, né? Assim como se você vai para um casamento ou para uma festa de 15 anos de biquíni, não é a roupa adequada para aquele ambiente, né? Então a gente precisa ter, do mesmo jeito que a gente precisa ter a roupa adequada, a gente precisa ter a interface adequada, a persona adequada, a determinadas linguagens, determinados modos de falar, de dizer, de se vestir, para interagir nos diversos ambientes sociais nos quais a gente convive. E isso remete justamente à ideia de que nesses vários ambientes, nesses vários contextos, nós utilizamos várias personas, tá? Mas existe uma espécie de personalidade primeiro, uma espécie de eu primeiro, que seria o ego, né? O complexo do eu, na visão do Jung, que seria único. A ideia é que não, né? O complexo ele tem uma série de características conscientes e inconscientes e ele vai se modificando ao longo da vida. Então a gente não tem um eu fixo a vida toda. Esse eu ele é sempre transitório, ele está sempre mudando. E esse eu ele sempre tem uma persona, né? Pense aí nas várias personalidades que você já teve ao longo da vida, as várias formas de expressão, as várias identidades que a gente assume ao longo de uma única vida, né? Tudo isso vai fazendo a gente perceber que o eu em si mesmo, ele é mutável, ele é transformação, ele é sempre impermanente, ele está sempre se transformando e mudando, né? Então essa personalidade de mãe, né? Essa persona de mãe, ela é uma persona que a pessoa adquire ao longo da vida através das suas experiências, os modelos de maternidade que ela teve da própria mãe, da avó, das tias, das primas, das professoras, dos meios culturais, né, livros, séries, filmes, dos seus próprios desejos, idealizações. A partir de tudo isso, ela vai formar a sua versão, ela vai viver a sua experiência de ser mãe, né? E essa persona, muitas vezes, o que a gente pode dizer é que não necessariamente é algo não saudável. Ela pode ser vivida com saúde, com equilíbrio. O problema é quando ela é vivida com unilateralidade, né? Qualquer coisa na visão junguiana, quando a gente vive na unilateralidade, gera o adoecimento, né? Então, por exemplo, você assume a personalidade de mãe em tempo integral e a única coisa que você sabe ser e é na vida é o tempo todo ser mãe, né? Provavelmente essa pessoa vai entrar no estado neurótico, no estado de adoecimento e provavelmente vai incomodar, vai neurotizar, vai ter mais chances aí de fazer mal a seus filhos também, né?
Uma pessoa que entra na persona de profissional o tempo todo e não sabe ser outra coisa, também é um problema aí de desajuste, né? Um problema de adaptação. A pessoa que está o tempo todo na persona do profissional e vive conectado com o trabalho, vive conectado com o trabalho, só pensa em trabalho o tempo todo, só fala de trabalho o tempo todo e não consegue abrir mão, né? E transitar e fluir entre outras personalidades, entre outras personas, portanto, né? E aí a nossa ideia é que buscar a nossa individuação significa estar em contato com essas várias dimensões da nossa mente inconsciente, o que significa que a cada momento da vida a gente vai desenvolvendo novos aspectos da nossa personalidade, novos aspectos do nosso eu, do nosso ego e também novos aspectos de persona, tá bom? Então a gente vai estar se transformando o tempo todo para justamente estar sempre aprendendo coisas novas, buscando coisas novas e buscando a cada momento da vida estar em contato com a nossa jornada de individuação, com o nosso si mesmo, que é para o Jung o centro orientador, organizador da nossa psique e da nossa individuação, tá certo? Para não ficar mais longo, eu vou encerrando por aqui. Você pode deixar dúvidas, se tiver ficado alguma dúvida, e eu pretendo gravar outros vídeos para ir aprofundando nesse assunto também.